Salve, salve galera, bom dia, boa tarde, boa noite, estamos juntos mais uma vez. Agora para falar das assembleias de um fundo de investimento. É verdade. Como tu bem sabe, um fundo de investimento é igual a um condomínio. Então, é um local onde eu, Lucas, coloco meu dinheiro, por exemplo, para alguém cuidar para mim. Eu e mais um monte de pessoas. Eu, tu, nós, eles, todos nós colocamos dinheiro no fundo de investimento e alguém vai cuidar dessa grana. Só que se é igual a um condomínio, onde eu me junto com mais pessoas, meus vizinhos, para um bem comum, para um objetivo comum, é igual ao condomínio, portanto, assim como no condomínio tem aquela reunião lá que rola baixaria, onde o vizinho reclama que a outra vizinha está gritando demais quando faz amor com o marido dela, onde um vizinho reclama que está batendo salto em cima da cabeça da outra e tal. Aqui também tem a reunião de condomínio. Só que aqui a gente chama de assembleia. Assembleia de um fundo onde os cotistas vão deliberar sobre o que acontece no fundo. Quais são as três assembleias? Essas três assembleias são a Assembleia Geral de Cotistas, que é a principal para a tua prova, é o que mais aparece na tua prova, ok? A Assembleia Geral Ordinária e a Assembleia Geral Extraordinária. A GO, a GE e a GC. Ok? Esses são os três caras que vão aparecer na tua prova. Esse aqui eu confesso que nunca vi cair em prova, esse cara aqui, tá? Mas é muito fácil também se cair. Esse cara sim e esse cara aqui também já vi cair. Legal. Para que serve a Assembleia? Bom, em primeiro lugar, é quando o cotista vai lá votar. Isso na prática, eu nunca vi nenhum cotista que foi lá de fato votar na Assembleia de um fundo. Não conheço. Mas na tua prova, na teoria, na tua prova é tudo muito bonitinho, na tua prova não tem venda casada, na tua prova as assembleias acontecem direitinho, então vamos entender o que acontece na prática. A AGC, ela vai deliberar sobre quais assuntos? Quais são os assuntos que vão ser discutidos numa Assembleia Geral de Cotistas, que é a principal? Não são só esses, tá? Mas são os principais que eu vou tratar aqui. Primeiro, para substituição do administrador ou do gestor do fundo. Ou seja, cara, se o administrador quer ser substituído ou se quebrou o administrador do fundo de investimento, tem-se uma assembleia para pensar para onde é que nós vamos. A reunião do condomínio vai definir quem é o novo síndico. Ou se tu quer mudar o gestor, porque tu entrou naquele fundo confiando no gestor fulaninho de tal. Como é que o cara vai mudar pro Zezinho agora? Putz, vai os caras lá votar se são a favor ou não. Outro motivo importante aqui é para alterar a política de investimentos. Como tu sabe, a política de investimentos fala basicamente, o que o fundo compra. O que o fundo compra. Então, se na política de investimento está escrito lá, olha, compro ações de primeira linha e quero mudar para ações de segunda linha, vai mudar o risco do fundo de investimento, vai mudar o risco que o cotista está correndo. Portanto, nada mais justo que ele vá lá votar e dizer, sou a favor ou não sou a favor. Essa é a ideia básica, ok? Além disso, se o fundo quiser fazer uma fusão com outro fundo, olha, eu tenho um fundo de 10 milhões, vou me juntar com outro fundo de 80 milhões. Putz, pode ser legal, a gente vai ter ganho de escala, vamos juntar com outros amiguinhos, vou ter mais dinheiro, vou estar no mercado, e essa é justamente a ideia do fundo de investimento. Legal, pode ser, só que os cotistas têm que votar e estarem a favor. Então, em caso de fusão, cisão ou incorporação do fundo, ok? Além disso, alteração do regulamento do fundo. Putz, o regulamento tá lá, tá as regras, tu entrou com aquelas regras. Lembra que regulamento são as regras. Eu entrei com aquelas regras dentro do fundo de investimento. E o cara quer mudar as regras no meio da festa? Não pode, a não ser que tu vai votar. Claro que aqui tem uma exceção, tá? Exceto se o que é a ideia? Por exemplo, veio uma instrução CVM que agora o fundo tem que pagar todo mundo e no máximo D mais 3. Veio essa instrução, então tem que redigir um novo regulamento. Nesse caso, eu não preciso chamar uma AGC, porque exceto para conformidade com legislação. Aí, a legislação está mandando mudar, não é por deliberação do administrador. Nesse caso, não precisa trazer o cara para votar. Se for nesse caso, não precisa, ok? Exceto para ser conforme legislação. Outra, aumentar taxa de administração. Como tu bem sabe,
como tu bem sabe, tu paga uma taxa para o fundo cuidar para ti do teu dinheiro. Se ele quiser aumentar essa grana que ele vai te cobrar, pode até fazer, mas ele tem que chamar uma Assembleia Geral de Cotistas. Importante lembrar que a tua prova já veio perguntando se para reduzir a taxa de administração precisava. Não precisa, porque reduzir é bom. Não, por que eu vou te chamar aqui? Olha, vem aqui, vamos votar. Senta aí, todo mundo sentou, beleza? Aceita pagar menos por esse curso? Todo mundo vai dizer que sim. Então, não precisa te chamar para perguntar se quer pagar menos. Só para aumentar o preço do curso. Aumentar o preço do que ele cobra para cuidar do teu dinheiro. Então, esses são os motivos básicos aí para chamar uma AGC. Quem é importante aqui, tá? Uma AGC. Quem é que convoca essa assembleia? Quem é que convoca essa assembleia? O próprio administrador, ok? Ou se o cotista, o cotista está chateado. O cotista pensa assim, tá dando tudo errado aqui. Eu não quero mais que o fundo compre ações. Eu quero que o fundo agora compre, sei lá, renda fixa. Pode o cotista pedir uma Assembleia Geral para... Porque olha só, se quiser alterar a política de investimento, tá aqui. Tem que chamar uma AGC. O administrador não se coça. Eu, cotista, posso chamar uma AGC? Posso, desde que eu seja o cotista que detenha, no mínimo, 5% do total de cotas. Ok? Aqui pode ser cotista, tá? Ou grupo de cotistas, tá? Ou seja, se eu tenho só 2% e me junto com outros cotistas que têm a mesma ideia que eu, juntei os 5, posso convocar. O que importa para a tua prova é saber esse número aqui. 5% dos... Se o cotista tem 5% ou mais do total de cotas emitidas, ou se esse cotista se junta com um grupo que tenha 5% ou mais do total de cotas emitidas, esse cara também pode convocar uma AGC. Então ele vai no administrador e fala assim, administrador, eu quero que tu mande carta para todos os cotistas convocando a AGC. Como assim? Tu não pode convocar, tu é cotista, vai falar o administrador, e o cotista fala, sim, mas eu tenho 5% do total de cotas ou mais, né? Então eu posso sim chamar uma AGC, ok? Então, quem é que convoca? Ou o próprio administrador, ou o cotista que tenha 5% ou mais total de cotas, também é um cara que pode convocar. Ou o grupo de cotistas, ok? Pode se juntar. Então, esses são os motivos principais. Já na Assembleia Geral Ordinária, olha só, acontece de forma ordinária, ou seja, faça chuva, faça sol, vai acontecer aquela assembleia. Isso é aquilo que acontece com data marcada. Isso aqui é o cara que acontece uma vez por ano, e onde o administrador vai apresentar as demonstrações contábeis do fundo. Porque como tu sabe, um fundo de investimento ele é um CNPJ separado da instituição financeira. Então tem aqui Banco Santander, tem o Fundo Santander, mas não fica no CNPJ do fundo, fica no CNPJ separado, ok? Então, uma vez por ano, essa empresa chamada Fundo de Investimento tem que apresentar as suas demonstrações contábeis. Ela faz isso numa Assembleia Geral Ordinária que ocorre uma vez por ano, portanto. Já a Assembleia Geral Extraordinária é algo fora do comum, ó, extraordinário, fora de qualquer normalidade. Dois exemplos clássicos aqui para chamar uma AGE. Eu convoco uma AGE para uma situação, não é só para isso, tá? Mas estou dando dois exemplos que já caíram em prova. Primeiro, para obrigar o cotista a fazer aporte em caso de patrimônio líquido negativo. Como assim? Cara, lembra do fundo alavancado? É o fundo que tem a possibilidade de ter uma perda maior que o patrimônio líquido. Ih, meu Lucas, fudeu, muita informação. Calma, olha o videozinho do fundo alavancado que tu vai entender lá, que é bem curtinho. Lá no fundo alavancado, o cara pode perder mais do que ele botou. Além do que ele botou, pode perder tudo, tem que botar mais grana. Se eu precisar de mais grana, o fundo está negativo, assim como no condomínio tem a chamada extra, aqui tem o aporte extra do cotista. E como é que eu digo para ele, como é que eu dou essa boa notícia para ele? Através de uma Assembleia Geral Extraordinária. Manda uma cartinha para ele, vem cá para a Assembleia Geral Extraordinária. Aqui também manda uma cartinha, pelo menos 10 dias antes, convoco ele para uma Assembleia Geral de Cotistas. Aqui nesse caso é uma Assembleia Geral Extraordinária, ninguém quer receber essa carta, né? Mas vai receber, não tem jeito. Ok? Além também, fechar o fundo para novos resgates. Deixa eu botar aqui. Fechar o fundo para novos resgates. Como assim, Lucas, fechar o fundo para novos resgates? Isso aqui é situação de extrema illiquidez.
Ó, vem cá, presta atenção, vem comigo, olha só. O que é iliquidez? É o contrário de liquidez. Então, o que é liquidez? Conseguir facilmente transformar os meus ativos em dinheiro. Aí vamos supor que eu seja um fundo de investimento em canetas. Quando alguém faz aporte nesse fundo, eu, gestor, pego o dinheiro e vou no mercado comprar canetas. Então, estou todo comprado em canetas aqui. Se alguém pede resgate, eu tenho que pegar essas canetas, ir no mercado, vender canetas, transformar em dinheiro para pagar o resgate do meu cotista. Só que o mercado está em situação de extrema liquidez. Por exemplo, momento de guerra civil. Momento de guerra civil, no mundo, Terceira Guerra Mundial, ninguém vai ficar comprando ativos, ações, etc. Então ninguém vai querer comprar canetas nesse momento para investir, porque o cara não sabe nem se vai estar vivo. Quem dirá comprar ações? Então, nesse momento, o fundo tem muita dificuldade de ir no mercado e conseguir vender canetas para transformar em dinheiro. Ou seja, está numa situação de iliquidez. Então o fundo pode falar assim, eu quero fechar o fundo para novos resgates, enquanto não passar a situação de liquidez. Essa situação pode ser feita? Pode, mas tem que ser autorizada por uma Assembleia Geral Extraordinária, ou seja, tem que ser autorizada pelos cotistas, que são o dono do dinheiro. O dono do dinheiro de fundo de investimento é o cotista. Então, ele autoriza a fechar o fundo para novos resgates, porque ele sabe que a situação está complicada. Ninguém sai. Espera acabar a guerra lá fora, a gente fica dentro do nosso fundo. Depois, quando acabar a guerra, a gente volta a permitir resgates. Aí fala, por 6 meses, por 3 meses, pelo tempo que for, eu fechei para novos resgates, ok? Mas é obrigatório uma solicitação, uma chamada de AGE. Então, AGE em casos